Tô aqui preparando a quinta aula nesse lugar maravilhoso e chegou meus ajudantes. Vou mostrar pra vocês os meus ajudantes. Meio a natureza mesmo. Tem outro lá no fundo e um aqui mais perto e o outro vindo. Se liga nessa. E outro vindo aqui, tem vários. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ajudantes, eu acho que é um bom número pra gente começar a gravação da nossa quinta e última aula, menopausa. E eu já tô com saudade. Sem mais delongas, tô indo lá pra gravar. Beijos! Olá! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está aqui no canal da Lunia, via YouTube. Nós vamos concluir a nossa quinta e última aula sobre menopausa e os seus sintomas. Tá preparada? Na aula de hoje eu trago um conteúdo bem diferente, que às vezes as mulheres nem caíram a ficha, mas que tem total sentido. Já ouviu aquela frase assim? Mas eu não tinha pressão alta, não tinha colesterol, não tinha esse abdômen desprendido, nem esse aperto no peito, nem palpitação. O que é isso agora? Eu tô com 45 anos, vai aparecer isso agora? Não é assim que a gente ouve? Pois bem, é isso mesmo. E faz total sentido esses sintomas que eu tô falando para vocês representar algo cardíaco. Às vezes as mulheres ficam até com pressão alta, que é o meu caso. O meu caso é esse aqui, a aula 5, a nossa última aula, e eu venho mais falar sobre mim e espero que conversem com vocês que estão aí do outro lado também. Vamos lá, como é que eu descobri a menopausa? Justamente pela palpitação, excesso de irritabilidade, dor no peito, o coração batendo muito forte, como se fosse uma taquicardia. Então, é sobre isso a aula de hoje. Eu fiquei com pressão alta? Fiquei. Faço uso de medicação farmacológica? Faço. Mas eu não abandono a minha terapia podal. Ela tá sempre comigo, sempre. Quando eu não faço, porque eu sou ser humano, né? Às vezes, quando eu tô bem, largo. Ah, hoje não vou fazer, tal, normal de todo mundo. Eu venho falando isso pra vocês, a constância, mas às vezes eu mesmo falho. O que acontece? Quando vira o mês que vai vir o ciclo, dói o meu peito forte, eu tenho pontadas e eu não tenho nada no coração. Todos os exames já foram realizados, já procurei o meu médico. Importante para você também que não procurou um cardiologista, procure, faça os exames e fique com todas as dúvidas sanadas. Se o cardio falar, não, você não tem nada, não, você não tem nada mesmo. O que você tem é o efeito da menopausa que está chegando. Então, os ciclos menstruais, eles ficam mais fortes, mais intensos e às vezes duram 15 dias. É isso mesmo. E o descontrole é tão grande, né? Essa flutuação hormonal é tão grande que às vezes você passa aí 20 dias com o ciclo. É horrível, por isso que tem o descontrole. Mas palpitação, aumento no fluxo e dor no peito está totalmente vinculado ao processo da menopausa. Reconhecer que está acontecendo isso com você é primordial e depois procure um cardiologista. Nossa, Carol, mas por que acontece isso comigo? O que tem de ligação? Lembra do estrogênio, que nós estamos falando desde a aula 3? Olha como que ele é tão complexo. O estrogênio em excesso no seu corpo ou em diminuição, porque os hormônios estão flutuando dentro de você, eles aumentam o risco cardiovascular. Então, no momento que você tem a deficiência do estrogênio, isso começa a acontecer. As palpitações, mal-estar, exaustão profunda e a irritabilidade e o aumento do ciclo de até 20 dias, como eu já falei aqui. Então, gente, qual que é aqui assim o que eu quero trazer nesses 5 dias de aula? Acompanhe o hormônio de vocês. Não deixa o hormônio baixar muito.
o estrogênio com a progesterona, eles têm que estar em equilíbrio. Senão tudo que a gente falou aqui, que é cansativo, parece até que é repetitivo, mas é causado por 3 situações. Aquelas incomodações na vagina que nós falamos, o estrogênio e progesterona. Então, se você tiver essas 3 fases alinhadas, você não vai sofrer aqui com as palpitações, nem com o coração acelerado, nem com a insônia e nem com a irritabilidade. Então, é cuidar do órgão e dos hormônios. Tá fácil? Não tá difícil. Quando o estrogênio tá em baixa, o seu cardiovascular, o seu risco cardiovascular, coração e as veias vasculares, elas estão em sofrência, tá? Então você vai falar para mim que as suas pernas estão inchadas, pesadas, que você sente assim um queimadinho, uma coisa correndo na panturrilha. Isso é o déficit. Você não pode deixar. O que eu tenho que fazer para que isso não aconteça? Então, programas de chás são excelentes nesse período, nesse processo. A terapia podal, que eu trago aqui em cronograma de escaldapés, você tem que ter o seu cronograma podal mensal. Então, primeira semana do mês tal escaldapé, segunda semana tal, terceira tal, acompanhado de chás. Isso é imprescindível. 2 a 3 litros de água para a movimentação da circulação sanguínea em um exercício da sua preferência, tá? Seja dança, como a gente já falou aqui, seja academia, alongamento. Então, essas etapas têm que ser cumpridas. E é nada mais que o seu autocuidado, o seu cuide-se, que a gente vem falando tanto aqui, o seu bem-estar. Ninguém quer ter as pernas pesadas. A perna é onde te leva a todo o local. Os seus pés têm que estar relaxados. Então você começa pelos pés para que depois passe pelos órgãos. Lembra? O escaldapé. O que a gente tem na sola do pé? Pontos meridianos, que através da seção de escaldapé vai atingir esses pontos meridianos, subindo pelos órgãos, subindo pelo tronco, até chegar na ponta aqui da língua. Então tem muitas pessoas que sentem até o sal aqui na boca. Nossa, mas tá lá no pé e subiu? Subiu. Para você entender que passa por todo o corpo, né? Tem todo um caminho, que não é a aula no caso aqui, mas só para vocês entenderem que isso tem que estar alinhado aos chás, as sessões terapêuticas e o acompanhamento. Sempre com o seu terapeuta e sempre com o seu médico. Aqui, não estou falando para você abandonar o teu médico, muito pelo contrário. Aqui, a saúde é integrativa. Então, você faz a parte medicamentosa e faz a integração do natural, porque você não quer ficar a vida inteira no farmacológico. Ninguém quer. Então, essa união precisa existir. Se você é tabagista, então você tem um problema. Um problema a ser resolvido. Porque o tabaco, ele está ligado à corrente sanguínea, às artérias, e pode fazer o entupimento. E nesse momento aqui que você está com menopausa, que tem o risco cardiovascular bem alto, então o tabagismo, ele vem bem forte aí, potencializando esse entupimento arterial. Não vou falar sobre isso, isso é muito complexo, mas só para vocês entenderem assim, explanadamente, como o tabaco é ruim, tá? Então, o que eu oriento para quem tem a palpitação, problemas de pressão, problemas de colesterol, porque o baixo estrogênio pode dar colesterol, pressão arterial e o abdômen distendido, aquela massa aqui, aquela gordura visceral, né? Na barriga, abaixo do umbigo. Que até você fala assim, nossa, mas eu nem como tanto para estar com essa barriga. Sim, mas a menopausa não só mexe com os órgãos, como mexe com os ovários. Então, essa gordura visceral é normal da menopausa. Mas, dicas, o que tem que compor nesse processo aí de 10 anos da menopausa? Gente, de novo, mudanças de hábito. Eu já falei e vou repetir. Academia, alimentação, ela tem que ser a mais saudável possível, porque através das alimentações você consegue ter um bom controle do fogacho, tá? E todas as coisas que a gente já falou aí, cuide do seu órgão interno, cuide da mente, cuide do seu corpo. Te presenteiem aí 1 hora por dia ou 3 vezes por semana. Qual que é a dica aqui da Carol?
Ah, mas já acabou. Já acabou. Foi tão rápido e foi tão prazeroso, porque além de eu passar o meu conhecimento aqui em forma de vídeo, eu também ganho bastante conhecimento quando vocês interagem lá no canal fazendo perguntas, eu faço as respostas, uma aprende com a outra. Estamos aqui para nos acolher. Mas vamos lá para a dica da Carol. A dica da Carol, no resumo de 5 aulas, que é a de hoje, é esse programa de acompanhamento da menopausa. Vou deixar aqui para vocês o meu programa. Serão 4 encontros, tá? E a gente faz esse acompanhamento. O que tem nesse acompanhamento? Então tem chás, escalda-pés, o acompanhamento terapêutico, que isso precisa ter, e algumas mudanças de hábitos, porque sem mudanças não tem resultado. Se você não muda nada, você vai ficar na mesmice. Então precisa de mudança para você colher algo novo. Isso é básico, tá? Então convido vocês que se interessaram por essas 4 aulas, hoje é a 5ª, se fez sentido para você, se você tem todos esses sintomas que eu venho falando desde a primeira aula, procure o programa Acompanhamento da Menopausa, tá? Se permita a esse acompanhamento terapêutico de bem-estar, se permita a não ter mais irritabilidade. Ontem perguntaram assim para mim, mas eu estou me sentindo estranha, o que está acontecendo? Realmente, a gente fica estranha, a gente não sabe o que está acontecendo, a gente só sabe que não está normal. Então se permita, se presenteie com isso, venha entender o que está acontecendo, tá? Então é um programa de acompanhamento terapêutico com 4 encontros, ou seja, 30 dias, um encontro por semana. E daí nós vamos chegar num denominador comum. Fez sentido o cronograma? Não fez, eu tô a mesma coisa. Então vamos reajustar. Lembra? Todo protocolo é individualizado, cada ser humano é único. Não tem como o protocolo da Carol servir para você. Não, cada uma tem a sua situação particular. Então venha, se permita, vamos fazer esses testes, né? Vamos fazer esse programa de acompanhamento terapêutico. Eu tenho certeza que no final de 30 dias, com constância, né? E com priorizar você mesmo, os resultados serão outros. E aí a gente vai avançando em busca da qualidade de vida e do seu bem-estar. Se fez sentido para você, deixa um joinha, sininho, curta, compartilha e manda esse vídeo para aquela sua amiga que está se achando estranha e não sabe o que está acontecendo no corpo dela. Esse vídeo pode ajudar. Agradeço imensamente esses 5 encontros com quem ficou aqui fiel comigo. E não se esqueçam que lá no grupo, quem está no grupo do canal, nós vamos sortear uma terapia para aquelas que assistiram todas as aulas, para aquelas que curtiram, compartilharam, chamaram as amigas para assistir, tá bom? O sorteio é hoje, sexta-feira, após a apresentação. Já a gente já sorteia, só que o sorteio vai ser lá no grupo. Se você quiser ganhar e participar do sorteio e possivelmente ganhar a terapia, entre lá. Um beijo e tchau, tchau.